Vamos de entrevista importante também aqui no CNN Arena, ouvindo sempre os dois lados. A gente vai conversar agora com o deputado federal do PT, Reginaldo Lopes, que chega por aqui também para nos ajudar a enxergar pontos importantes dessa pesquisa. Deputado, muito bem-vindo. O senhor está me ouvindo? Sim, obrigado pelo convite. Muito obrigada pela participação. Queria começar perguntando para o senhor quais são os pontos ou as dificuldades, as principais dificuldades do presidente Lula agora na metade do mandato, mas com uma popularidade registrando uma queda histórica. Quais são os elementos que a gente precisa observar para entender o porquê dessa queda? Eu acho que é um governo que, infelizmente, tem produzido alguns ruídos. Precisa escapar dessa produção de ruídos. Acho que na economia isso tem mais efeito do que os fatos. E, por outro lado, também buscar sair dessa polarização, que não é fácil, mas o governo não interessa a ele essa polarização, interessa mais a oposição. E melhorar na comunicação. O governo tem pautas importantes que, na minha opinião, não foram bem divulgadas. Por exemplo, a reforma tributária. Se a gente olhar, a reforma tributária produz um efeito de futuro, um efeito médio e longo prazo. Então, o governo precisa falar dessas coisas, dessas conquistas que são históricas. Então, esse é o desafio, na minha opinião, desse momento do governo Lula. Vitor Irajá. Deputado, muito boa noite. Deputado, o senhor menciona a polarização, mas o que a gente tem acompanhado é uma oposição que estava muito mais preocupada, por exemplo, em pautar na Comissão de Constituição e Justiça assuntos relacionados principalmente a costumes. Agora a gente vê essa queda na popularidade muito pautada por questões econômicas. Eu queria entender, há de fato um papel relevante da oposição nessa deterioração de imagem do governo Lula nesse momento? Olha, é uma combinação de fatores, não dá para ter uma questão, um aspecto como o mais importante. É lógico que se o governo erra na comunicação do ponto positivo das suas ações, como pleno emprego, aumento de renda per capita, controle da inflação muito menor do que o governo Bolsonaro, mas evidente que, geralmente, quando chega a 2 anos de todos os governos, tende a ter uma queda de popularidade, quando não acerta muito no diálogo com a sociedade. Se a gente olhar os dados do passado, Lula 1, em dezembro de 2025, ele tinha uma popularidade menor do que ele tem hoje. Olhando para o passado, a Dilma 1 também, em dezembro de 2013, ela também sofria de uma queda de popularidade e ambos foram reeleitos. Então, acho que essa pesquisa ela reflete o momento, é uma fotografia. O filme do governo ele é muito melhor do que essa fotografia momentânea, que tem aí um conjunto de fatores. Fortalecimento da direita conservadora, eleição do Trump, a questão alta dos preços de alimentos que são causados por umas questões sazonais, climática, que é possível recuperar durante um ano. Então, eu sou um otimista da perspectiva aí do governo recuperar, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista da política, da popularidade. E olhando para o Congresso Nacional, deputado, o que a gente pode esperar, né? Porque temos aí a gente mostrou aqui alguns recortes, né, em relação a uma população que quer ver mais do governo, né, que não está sendo ali totalmente impactada pelos programas. Tem uma oposição fazendo barulho, que vai usar, inclusive, os dados dessa pesquisa para fazer barulho no Congresso Nacional. E tem um governo querendo aprovar uma agenda, né, que foi apresentada nessa semana. Como driblar essa dificuldade de uma avaliação negativa e, ao mesmo tempo, conseguir engajar os parlamentares nessa agenda que foi apresentada? Então, pesquisa reflete esse momento. Eu acredito que o governo tem apoio político para continuar fazendo mudanças. E, ao mesmo tempo, tem uma economia real. É que, de fato, nessa sociedade de redes sociais e também de muita desinformação, às vezes o mundo real não
descasa da percepção das pessoas. Mas o processo democrático e o debate permanente, temos quase 2 anos pela frente, você consegue retomar a normalidade. Então, porque a verdade sempre prevalece em relação às desinformações ou à semi-mentira. Portanto, eu acredito que é possível o governo continuar trabalhando, acertando mais na comunicação, fazendo uma fala mais propositiva para a sociedade, eliminando conflitos, ruídos, e eu acho que aí sim ele consegue recuperar sua popularidade e chegar em 2026 com super competitivo do ponto de vista eleitoral das eleições. Temos aqui também a analista Jussara Soares, que participa dessa conversa. Jussara. Deputado, boa noite. Além das medidas de comunicação citadas pelo senhor para o governo escapar dos ruídos, como o senhor disse, que outras medidas na área social o governo precisa tomar para não perder a popularidade e nem perder ali votos, já pensando em 2026, num eleitorado que sempre foi apoiador do presidente Lula? Eu acho que de 0 a 2 salários mínimos, o que pega de fato é os preços dos alimentos. Que, de fato, o que o governo precisa é potencializar mais produção de alimentos para o mercado interno. E também esses preços são sazonais. Eu acredito que durante o ano esses efeitos serão eliminados e teremos uma redução de preços. Mas é evidente que o Brasil demonstra que precisa de um programa mais focado em aumento de produção e eliminar esse conflito com o agro. Hoje, quem está no campo, quem é agro, eles não têm essa divisão entre o que é agro, exportador, agronegócio, com o agro familiar. Acho que a gente precisa retomar um diálogo e mostrar que nós temos um programa para o agro Brasil. Que deve ter ações fortes, ajudar eles venderem mais para o mundo. O Brasil tem orgulho de ser o supermercado do mundo, que é o agroexportador. E o outro é que a gente precisa criar programas para algumas regiões que têm mais condição de produzir para o mercado interno. É o aumento da produção que vai ajustar, com certeza, o preço dos alimentos. Então, isso é uma ação para 0 a 2 salários mínimos. Agora, nós vamos ter que melhorar muito o diálogo com outros 4 atores que eu acho que nós temos baixa popularidade. De quem ganha 2 salários mínimos até R$ 5.000, eu acho que está correto a ação da redução do imposto de renda, a isenção da cobrança de imposto de renda, mas tem que melhorar também o diálogo sobre jornada de trabalho, a questão da escala 6x1, acho que isso também dificulta essa interlocução com esse setor, a questão do transporte coletivo, o trabalhador ele perde seu tempo indo para o trabalho, isso precisa melhorar, a qualidade da saúde e a qualidade da educação, são ganhos de políticas públicas que aumenta a renda disponível de quem ganha mais de 2 salários até 5 salários mínimos, isso ajudaria na percepção desse eleitor, ampliar a nossa presença e a nossa votação. E hoje representa mais de 50% da sociedade, que é aquela sociedade que o Lula falou de classe média popular, que precisa ter aumento da sua renda disponível para que tenha uma sensação melhor com o país. Depois tem a questão do agro, precisa melhorar o diálogo, é uma sociedade muito organizada, tem sentimento de pertencimento. Depois tem a questão com os evangélicos, que a gente deveria ter um programa junto com os evangélicos do ponto de vista de execução de políticas públicas, em especial das periferias. Tem a questão do empreendedor. Hoje você tem mais empreendedor que trabalhadores assalariados. A gente tinha que pensar alguma coisa voltada para crédito, tipo de um banco do empreendedor, alguma política de financiamento subsidiado, alguma política, por exemplo, de proteção e de seguridade social, do ponto de vista de uma previdência complementar de capitalização, modernizar essas compreensões que talvez a esquerda e o PT fica pensando com a cabeça do século XX. Nós precisamos ter um governo com a cabeça do século XXI. Nós conversamos com o deputado federal do PT, Reginaldo Lopes. Deputado, muito obrigada, viu, pela participação do senhor por aqui. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite.